Boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos, que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade. E antes de dar início à nossa reunião, gostaria de convidar a todos para uma prece inicial. Vamos mentalizar o nosso Pai Maior, nosso Criador, e o nosso Mestre Jesus, porque sabemos que tudo passa por Ele. Que possamos ser envolvidos nos seus fluidos de amor, nessa energia, para que possamos fazer uma explanação clara, objetiva, para o entendimento de todos. Graças a Deus. Nós vamos dar sequência aos estudos dos ensinamentos de Jesus, e o livro é Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro faz parte da coleção Fonte Viva, do Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Fonte Viva, que dá nome à coleção. Todos psicografados por Chico, editado por Emmanuel. A lição de hoje é multidões. Essa narrativa está em Marcos, capítulo 8, versículo 2, multiplicação dos pães. Marcos traz, através do seu evangelho, que Jesus disse: tenho compaixão da multidão. Emmanuel, com toda a sua sabedoria, busca a palavra multidão, coloca ele no plural, ele tira desse pequeno versículo a palavra multidão, coloca no plural e esclarece para nós, sobre a luz da doutrina espírita, a grandeza da lição. Emmanuel inicia sua narrativa dizendo que os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores da multidão. E raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Os espíritos educados são os preparados e que compreendem o que têm que dar de melhor aos seus irmãos, mas poucos têm esse entendimento das leis espirituais. Nós vamos dar uma paradinha para fazer um comentário nesse início, Nós vamos ver que essa passagem aqui, ela acontece em Marcos 8 e está no versículo 2. A segunda multiplicação dos pães. Por que a segunda multiplicação dos pães? A gente citar aqui, porque aconteceu também a primeira. São dois fatos distintos e diferentes. A primeira aconteceu, foi uma coisa que partiu dos discípulos chamando Jesus para a necessidade de um descanso. Isso está no Pão Nosso, e o título lá é O Deserto. Muito interessante também. Mas a segunda, da qual nós estamos falando, partiu de Jesus, o convite para um momento de descanso e de alimentação a toda a multidão. Então são dois fatos distintos, Mas o que Emmanuel fez? Ele foi lá, pescou a palavra multidão para dar entendimento para nós, da grandeza dessa lição. Aí ele vem falar dos espíritos verdadeiramente educados. E olha que interessante, quem são os espíritos verdadeiramente educados? São os espíritos que receberam toda a orientação e que têm o entendimento e compreendem os imperativos das leis espirituais. O que são isso para o nosso entendimento? São espíritos que, quando no mundo espírita, eles recebem as orientações antes de voltar à Terra, o que eles devem trazer e passar aos irmãos aqui, a massa que precisa compreender. Mas que quando chegam aqui, é o fato que ele diz, raram os homens, aqui ele já mudou para homens. Então são espíritos que já reencarnaram e chegaram aqui, ele não compreende
né, esse imperativo espiritual. Então eles esquecem, né, e não compreende muito bem e começa a trabalhar de uma forma para si ou para as coisas pessoais. E ele diz aqui para nós, Emmanuel continua: em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, que nada é esses espíritos que receberam essa responsabilidade, vamos dizer assim, de trazer as coisas aqui para nós. Eles são instruídos na cultura do mundo, né? Quando chega aqui no mundo, né, esquiva-se da massa comum. Quer dizer, ele foge da massa, porque eles não têm aquele entendimento real, né, que tiveram lá no mundo espiritual. Quando nós estamos na carne, realmente a coisa fica melhor, né, para que a gente veja se está bem ou não. E em vez de ajudá-lo, né, essa massa, né, o povo de um modo geral, explora, mantendo na ignorância e ainda costuma roubar, né, chama aqui de roubar o ensejo do progresso, quer dizer, não fazendo com que o povo não tenha a possibilidade de evoluir e de progredir, né? E em vez de ajudá-la, segue mantendo na ignorância. Isso é importante para as pessoas que vêm, né, com o entendimento dos ensinamentos espirituais, mas que não afloraram como devia ser aqui depois de encarnado. Então eles usam, né, a ignorância do povo, né, para tirar proveito de uma situação. Sabemos que aqueles que são responsáveis de fazer e não fazem, eles esquecem do imperativo das leis espirituais. Da mesma maneira, como citado, né, roubam o ensejo do progresso. Quando nós atrapalhamos, né, o desenvolvimento do povo, o progresso também não anda. Emmanuel, ele fala do sacerdócio, e ele não deixa nenhuma religião de fora. Ele diz que o sacerdócio organizado, ou seja, todas as religiões, desde a antiguidade, né, faziam com que o conhecimento ficasse só com a elite e com as igrejas. E isso segue até hoje. Quer dizer, até hoje nós estamos vendo isso. E nós conseguimos ver isso no dia a dia, né? As religiões sempre tirando proveito da situação da ignorância do povo, né? Por isso o Espiritismo é um processo de libertador da consciência. Em todos os tempos contamos com os poucos amigos para o trabalho, mas os adversários são muitos. Jesus continua trabalhando até hoje, sempre à disposição de todos nós. Basta confiarmos nele, né? Lembre-se, meu amigo, que somos parte dessa multidão terrestre e que Jesus conhece a cada um de nós. É interessante essa parte aqui que ele diz que Jesus conhece a cada um de nós. Eu estava pensando em uns exemplos que nós temos no Evangelho de Jesus. Um é quando Jesus procura Pedro, né? Lá no início do seu apostolado, ele vai procurar os seus discípulos, a formação do seu apostolado. E o primeiro a encontrar foi Pedro. Ele chama Pedro pelo nome, né? Ele chama de Simão, né? E Simão, né, que depois passou a se chamar Pedro, porque Jesus adotou esse nome, diz assim: como me conheces? Né? E Jesus diz: conheço desde ontem, né? Outro fato também é Maria de Magdala, né, que vivia numa luxúria só, poder e tudo o que pudesse ter de bom. E de repente bateu numa depressão profunda e queria conhecer Jesus. E com a ajuda de um doente da lepra, né, ela consegue ir até Jesus. E lá, quando ela chega, ela diz: Rabi, né? E Jesus vira para ela e diz: Maria. E ela fica totalmente assim, sem chão, e diz: como me conheces? E ele diz: te conheço, Maria, desde ontem, né? E ela diz: se realmente me conhece, sabe que eu não presto, né? Exatamente com essas palavras, né? E Jesus disse: olha, eu não estou preocupado com o que você foi e nem o que você é.
eu estou preocupado com o que você pode ser de hoje em diante. Né? E aí aconteceu a grande transformação, né? A grande transformação de Maria de Magdala. Então, isso é uma das provas para nós que Jesus sabe a cada um de nós onde estamos, como estamos, pelo menos o nosso nome naquela encarnação, Ele conhece cada um. O Senhor observa o que fazemos, por isso não devemos roubar o pão da vida, devemos multiplicá-lo. Quer dizer, o pão da vida é o conhecimento das possibilidades espirituais. Esse é o verdadeiro pão da vida, né? Observemos que quase sempre as pessoas estudam, passam horas confinados, se preparando para provas, entrevista, concurso, na busca de empregos e de grandes salários. Quase sempre motivados por interesses pessoais. Isso é uma coisa praticamente que nós conhecemos muito. O problema maior é que sempre com caráter de exclusividade, né? Eu e os meus, né? São os que vão tirar proveito de tudo isso, né? Mas devemos lembrar as boas aventuranças que Jesus exaurou no seu Evangelho. Buscai primeiramente as suas necessidades justas e as demais se acrescentará. Jesus faz alusão a nos colocarmos a valores da consciência no serviço ao próximo. Ele que passou no planeta entre pecadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas. Volta para a turba sofredora e alimenta a esperança, como aquele movimento da multiplicação dos pães. Se as pessoas estiverem vivenciando a religiosidade, a espiritualidade de forma autêntica, procurando entender que estamos encarnados de passagem, a serviço e não a passeio, para obter benefícios pessoais e galgar posições de poder para atingir objetivos hedonistas, materialistas ou prazeres pessoais de posses adicionais. Aqui a gente vê um esclarecimento para nós essencial, que nós não estamos aqui de passagem só para adquirir coisas para o nosso bem. Nós vivemos, né, em uma comunidade. Olha só o que Emmanuel diz para nós aqui para baixo. Tudo isso pode sim existir. Não podemos reprimir ou proibir. Não podemos reprimir que a pessoa vem, trabalha para ele próprio, para a família e tal. Não. Né? Lembramos que estamos aqui para compor uma máquina de interdependência. É uma máquina que nós dependemos um do outro e o outro de um. Todos nós dependemos de todos. Né? Ou um organismo social vivo em que somos convidados como instrumentos de uma orquestra que é regida pelo Maestro Divino, que comanda todas as forças espirituais da Terra. Então, olha bem a colocação que ele dá em relação ao parágrafo anterior. Aquele que vem para conquistar as coisas materiais, não é proibido. Não é que seja proibido, mas não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Né? Ele está dizendo que nós temos que pensar que somos uma orquestra e que o maestro é um só, é Jesus. Então, procuramos ouvir a voz da nossa consciência, entendendo aquilo que for necessário fazer para a nossa felicidade, porque não há felicidade egoísta. Em todos os tempos e situações políticas, o povo conta com escassos amigos, mas adversários em legiões. Sempre temos muito mais, né, para ser contrário do que para ajudar. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Olha que interessante. Nós temos a certeza que Jesus está sempre à nossa disposição. Por isso, é importante trabalharmos em cima dos seus ensinamentos. Então não tem nada de diferente para nós. O pão da vida, na exortação de Emmanuel, é o sentido amplo. São todos os recursos materiais
conhecimentos humanos, talentos em geral. Temos que disponibilizá-lo, tudo isso, numa gerência criteriosa a serviço do bem, segundo a nossa consciência. Então, o pão da vida, na colocação de Emmanuel, é tudo aquilo que nós temos necessidades para o nosso dia a dia. E que tudo isso são trazidos para nós através dos espíritos. Não são espíritos superiores, são espíritos preparados para trazerem isso, né? Isso é uma coisa interessante para nós e que nós temos que gerenciar de uma forma bem criteriosa a serviço do bem. Para fechar a nossa explanação, gostaria de colocar aqui e deixar, né, alguma coisa para a gente pensar um pouco. Será que nós não viemos como espíritos educados? Será que nós não aprendemos muitos imperativos espirituais para trazer para a Terra? Provavelmente sim, nós sim teremos. Nós sim trouxemos isso conosco. Será que nós estamos aplicando tudo como deveríamos aplicar? Uma coisa é certa, isso, a minha opinião, com certeza trouxemos. A doutrina espírita é um dos imperativos mais importantes da nossa reencarnação, né? Então, qual é a nossa obrigação? Qual é o nosso trabalho como espírita aqui? Divulgar. Divulgar da melhor forma possível, sempre que pudermos. Devemos levar a um amigo, a um lugar onde nós temos grandes momentos para estar junto com o pessoal. Nunca nos envergonhar de ser espírita, né? Esse é um dos imperativos mais importantes que, ao meu ver, nós trouxemos da espiritualidade. E nós devemos agradecer pela oportunidade de entendimento que tivemos para aceitar. Segundo Chico, o espírito necessita 10 mil anos para começar a entender a doutrina espírita, né? Para aceitar a doutrina espírita, porque a dificuldade é grande de entendimento. Mas ele também diz, né, através de André Luiz, que uma semana, se nós tivermos uma semana no espiritismo, não podemos negar, não podemos alegar ignorância, né? Uma semana é o bastante para a gente sentir. Era isso que eu tinha que colocar, né? Eu gostaria de convidar a todos para a gente fazer uma prece, né, para fechar a nossa exposição, agradecer ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos, trabalhadores que estiveram conosco nessa noite. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos nós. Que assim seja. E só lembrando que, se gostaram da nossa apresentação, né, dá um ok, né, e assine o nosso canal para continuar recebendo todas as apresentações e todos os eventos do Centro Chico Xavier, do Chico, todos os eventos do Ceareiro de Jesus. Desculpa o engano, eu confundi a casa, ok? E voltando a falar que a pandemia continua. Então, é necessário que nós tomamos a vacina corretamente, entendeu? Ela está liberada, não é paga, é gratuita, é o que nós devemos, a primeira parte que nós fazemos para com o nosso irmão é sermos vacinados. Isso é fundamental para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.